Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Eu dei uma mudada aqui no cenário, vocês estão vendo o Messi por aqui, ó. Esse livro fantástico de caricaturas, do Enfio, né? O Enfio, o Flamengo, uma compilação, uma coisa linda, maravilhosa, tá? E o Flamengo venceu de forma avassaladora, o torcedor do Flamengo lavou a alma, principalmente depois daquele sufoco que passou contra o Defensa e Justiça. Eu sempre falei aqui no canal, se é para elogiar, a gente vai elogiar. Se é para descer o cacete, a gente vai descer. Mas aqui a gente é independente sobretudo, tá? Independência é a marca do canal, a gente nunca vai te decepcionar no que fosse falar para agradar alguém. Não vai ter essa aqui não, cara. Vai descer o cacete se achar que tem que descer e vai elogiar se achar que tem que elogiar. E é dia de elogiar, sim, o técnico Renato Gaúcho, que foi astuto, e a gente vai explicar o porquê. Antes, duas dicas para você, hein? A primeira delas, se você quer assistir ao Brasil in loco na Copa do Mundo do Catar, no ano que vem, lembrando que a Copa é em novembro, né? Novembro, dezembro. Você deve entrar agora aqui no site da Agastur, tá aqui o link abaixo. Falar lá com o atendente, pode ser por WhatsApp ou por telefone também, pedir informações sobre o pacote. Lá não dá para você ir por conta, não tem hostel para você ficar, tá? É um país diferente, um país com suas peculiaridades e não são poucas. Então você vai precisar de um apoio de uma agência de viagem oficial. O link está aqui embaixo. Eu vou pedir a você que dê aquela velha moral para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. O link está aqui embaixo, também embaixo, tá? Você vai marcar uma aula virtual de qualquer lugar do mundo, gratuita. E depois vocês vão se acertar para fazer a aula com regularidade. E eu acho que você vai aprender a tocar, finalmente, um instrumento que você gosta e aprender a tocar aquela música bem maneira. Gente, o que mais me chamou a atenção nessa partida? Sem dúvida nenhuma, a agressividade. Eu me recuso a usar a intensidade, mas a agressividade na marcação no primeiro tempo. Foi uma coisa que eu não via, um pé de pressiona que eu não via desde os tempos de Jorge Jesus. Por isso que eu acho que foi a melhor atuação do Flamengo desde então, desde a saída dele. Mas houve jogos interessantes no meio do caminho, grandes jogos, mais do que interessantes. A goleada sobre o Corinthians, por exemplo, por 5-1, aquela grande vitória do Dome, né? O primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, o primeiro tempo do jogo da LDU, o jogo do Flamengo contra o Palmeiras na Supercopa, foram jogos de fato em que o time foi muito bem no meio do caminho, tá? Mas esse, pela força na marcação, foi o que mais me lembrou. Se você me perguntar qual é a característica mais marcante e fundamental do sucesso daquele time do Jorge Jesus, eu vou falar para você, o perde e pressiona, a agressividade na marcação. E o Flamengo fez isso no jogo contra o Bahia, quase que um 4-2-4 na marcação, na fase defensiva, lá em cima, né? Com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Michel pelo lado esquerdo. O Arrascaeta muitas vezes atuando como centroavante, né? O Gabigol saindo muito pro lado direito. Isso não é novidade nenhuma, já fazia isso com o Jorge Jesus, confundindo muito a marcação do Bahia, né? O Everton Ribeiro também se movimentando. O Everton Ribeiro deu um passe maravilhoso pro Gabigol no lance do terceiro gol, mas me chamou muita atenção a colocação, o posicionamento do Arrascaeta na partida. E o Diego também, que jogou um pouco adiantado em relação ao Ilharão. A saída de bola, às vezes com 3, às vezes com 2 mais sustentada, né? Com o Ilharão, às vezes centralizando, às vezes jogando mais pelo lado direito dos zagueiros. Mudava muito. Um time assim com muita variação, não deu para entender honestamente. Parecia um time muito mais entrosado do que de fato, do que seria possível, né? Ser entrosado pelo Renato Gaúcho. Assim, de fato, eu fiquei impressionado positivamente, né? Primeiro por ver um time brasileiro jogando dessa forma. Dito isso sobre a atuação, e tem outra estatística que é marcante, né? Foram 60 bolas, foram 60 duelos ganhos na partida, 60, sendo 10 interceptações, gente. Isso é muita coisa, isso é uma marcação muito forte, né? Então, eu devo confessar que é engraçado, né? Porque nas duas partidas, após as duas partidas com Defensa e Justiça e contra o Bahia, por motivos diferentes, é possível dizer, faz tempo que eu não vejo o time jogando dessa forma, né? Claro! Porque pelo aspecto negativo, outro pelo aspecto positivo. E mostra, assim, uma evolução, porque se era muito difícil tentar colocar no Renato a culpa pela paupérrima atuação contra o Defensa, e eu desci o cacete no Renato, por quê? Não pelo pouco tempo para treinar, mas pela mudança feita em tão pouco tempo, tá? Na forma de jogar. É muito difícil entender o porquê também de uma melhora em pouco tempo, porque a rigor o Flamengo treinou
sexta-feira, sábado. E já viajou para a Bahia, quer dizer, é muito difícil. Houve uma conversa com os jogadores? Se houve, ponto para o Renato. Tentar conversar com os jogadores, sentar e falar, escuta, qual é que é? Como é que é aquela história que vocês faziam lá? Né? Porque assim, a gente já falou no canal aqui e trouxemos na entrevista com o Mário Jorge, técnico do Sub-17, e os treinos do Jorge Jesus eram fechados para todo mundo. Ele pegou a chave do CT, trancou aquele troço lá, deu os treinos e quando foi embora levou a chave com ele. Né? Então, consigo, melhor dizendo, né, no português correto. Então é difícil entender, né, cara? É muito difícil, torna-se um enigma. Como é que atingiu esse nível de perfeição? Só os jogadores, daqueles que estão lá, vivenciaram aquilo tudo. O Felipe Luiz até diz em entrevista, disse numa entrevista à ESPN, se eu não me engano, que tinha os treinos anotados e tal. Será que o Renato olhou aquilo, abriu a caixa de Pandora, olhou e falou, porra, quero dar uma olhada nisso aí? Se fez isso, ponto para ele, honestamente, pela humildade até, de recorrer a uma fórmula que, assim, o Dome e o Rogério tentaram impor as formas que ele pensa de futebol ao time, num maior ou menor grau, num tempo maior ou menor. O Renato fez o time jogar como o de Jorge Jesus. Foi o primeiro técnico que emula, de fato, o Flamengo de Jorge Jesus. Qual é o segredo nesse momento? Acho que o pulo do gato, para falar sobre um programa tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes, rádio na qual eu trabalhei por tanto tempo, é manter a regularidade. Porque eu já disse aqui que houve atuações muito boas em momentos diferentes, com técnicos diferentes após a saída do Jorge Jesus. O que não houve foi regularidade. Regularidade, gente, para você entender, é manter isso aqui, ó. Tá? Se o time está jogando mal, não dá para manter a regularidade, porque o time tem que melhorar. Tá? Se o time está jogando de forma mediana, não dá para manter a regularidade, porque o time tem que melhorar. Se o time está jogando no seu melhor possível, ele tem que manter a regularidade, porque ele vai continuar assim, jogando bem. O time do Jorge Jesus era extremamente regular, e que o Flamengo seja regular de agora em diante. Coisa que o time em nenhum momento encontrou. Regularidade desde a saída de Jorge Jesus. Aliás, esse time se sabotava com uma frequência gigantesca. Era um time, por exemplo, capaz de meter 5-1 no Corinthians e pouco depois tomar uma goleada de 4-1 do São Paulo, depois um 4-0 do Atlético Mineiro, tomar um 5-0 no Independiente Del Valle, desmantelado, ganhar 4 dias depois do Barcelona em Guayaquil. Vai entender, né? Era um time capaz de ganhar a Supercopa num domingo contra o Palmeiras, 2-2 nos pênaltis, uma vitória maiúscula, e depois tomar uma cacetada de 3 do Vasco 4 dias depois. Esse time nunca foi regular, né? Nunca conseguiu manter um nível de excelência que dessa vez finalmente consiga. O torcedor viu lampejos de grande futebol nesse período, desde a saída do Jorge Jesus, faz um ano, mas não conseguiu ver uma sequência de jogos no maior nível. É isso que o torcedor espera. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.